dia, QG do Enem. Professor Ronaldo, professor Vidal, prazer, tudo bem com vocês? Nós viemos aqui para dar aula da melhor matéria que existe nesse curso. Qual é a melhor matéria que existe nesse curso? Física, com certeza. Física, tudo de bom da natureza. Estamos aqui numa excelente aula preparatória para o nosso curso de intensivo do Enem. Estamos aqui com um material contextualizado, com habilidades, competências. Doido para dar aula para vocês. Show de bola? Vem com a gente. Ronaldo, quem começa, eu ou você? Eu acho que sou eu, né? Telinha mágica, por favor. Vamos lá. Só o QG tem. Opa. Foi mal. Só a telinha mágica da gente, né, cara? Ronaldo e Vidal. Pode continuar, por favor. Física. Sim, já tinha um nome. Já tinha lá. É. Faz Mas parte. tudo bem, pode botar. Eu leio e você faz a primeira? Já é. Beleza, então. Vamos nessa, meus queridos. Gravidade zero diminui imunologia dos astronautas. As perturbações do sistema imunológico dos astronautas nos voos espaciais, um problema identificado desde as primeiras missões, podem ser atribuídas à falta de gravidade, segundo um estudo de cientistas franceses e luxemburgueses. Falta de gravidade. Atenção. Não tem, né? Termo. Esse termo aqui é a pegadinha. Pegadinha. Continue, pode ir. Abre aspas. Sim. Queríamos saber o motivo do sistema imunológico se debilitar depois das missões espaciais, explica a AFP o professor Jean-Paul Isso. da Universidade de Lorraine de Nancy, leste da França, que coordenou o estudo iniciado em 2005. Em um voo espacial, há muitas modificações no entorno, muitos fatores de estresse, a microgravidade, a hipergravidade durante a decolagem, choques térmicos, perturbações vinculadas à alternância de dia e noite, afirma. Ao fim do estudo, os cientistas constataram que apenas a falta de gravidade influencia nos anticorpos de forma quantitativa e qualitativa. De novo, né? Falta. Atenção, não tem. Não é falta. Não fala agora a resposta. Pô, foi mal. Alguns aumentam e outros diminuem, explicou o professor. Tu botou um monte de coisa em francês, meu Deus do céu. Atualmente as missões à ISS são de curta ou média duração. Por exemplo, para uma viagem de 10 dias, precisamos de 15 dias depois do retorno para que o sistema imunológico se normalize. Mas não conhecemos os efeitos de uma viagem muito longa no espaço. Observa. Vou passar aqui, hein? Pode passar. Vai lá, Vidal. Volta pra mim um minutinho. Se bem que essa câmera aqui é melhor. Câmera do Marquinho. Eu sempre quando olho pra essa câmera aqui tem um produtor de cueca. Eu sempre falo isso. É tão linda essa câmera. Cueca e capuz. Eu adoro olhar essa câmera, cara. Um produtor de cueca ali. É tão lindo, meu produtor Marquinho. Mas enfim. Essa questão, a gente vai falar desse termo, esse falta de gravidade. Botou o capuz. Exatamente. Falta de gravidade. Não existe falta de gravidade. A gravidade não vai deixar de existir. Você fica em órbita exatamente por conta dela. Então não existe essa falta. O detalhe principal é essa ausência de peso. Não sei se você já sentiu esse termo também, já ouviu esse termo, na verdade. Ausência de peso. Ninguém tem ausência de peso. O que está acontecendo naquele momento é que a força-peso que atua em você, que é chamada de força gravitacional, está fazendo o papel de resultante centrípeta, mantendo você na trajetória. Quer dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha na telinha mágica, pra gente dar um rabisquete aqui. Deixa eu puxar a tela black. Black screen now. Se liguei. Imagine que isso aqui fosse o planeta Terra. Isso aqui é o planeta Terra, ó. Aí eu coloquei alguém em órbita. Coloquei uma massinha em órbita lá, ó. A massinha tá girando ao redor da Terra, ó. Repara que não vai deixar de existir. Ela só está em órbita pelo fato de existir uma força de atração gravitacional. E essa força de atração gravitacional, ela faz papel de resultante centrípeta. Observa bem esse termo. Resultante é uma soma de forças que atuam para o centro. Por isso chamada de resultante centrípeta. Essa resultante centrípeta, ela tem exatamente a aceleração centrípeta como sendo a nossa gravidade. O nosso vetor gravidade faz papel de aceleração centrípeta. Então era que eu e o Ronaldo estávamos falando aqui no enunciado. Não existe essa ausência ou falta de gravidade. Ela existe sim. Ela existe e está atuando sobre o corpo. Agora, please, tem um detalhe importante. Que ausência de peso é essa? Que na verdade, quando o astronauta está lá em cima, ele fica flutuando, né? Que ausência de peso é essa? É exatamente a falta da normal.
Como você não tem uma força normal para ter o contato e sentir seu peso, parece que você está sem o peso. Mas não é que você está sem o peso. Ele existe sobre você, te mantendo na trajetória. A comparação feita é uma comparação com uma queda infinita. Eu até coloquei uma figura aqui que eu vou mostrar a vocês sobre esse negócio de queda infinita. Um corpo em órbita é um corpo lançado obliquamente e o seu alcance fica maior que o tamanho da Terra, permitindo a sua órbita. Isso é conhecido como princípio de imponderabilidade. Um corpo em órbita parece estar em queda infinita. Quer ver? Dá uma olhadinha na figura aqui. Ó. Deixa eu voltar. Antes de eu ler a questão, dá uma olhadinha nessa figura. Isso foi uma figura do livro de Isaac Newton. Conhece Isaac Newton? Lindão. Aí ele faz um lançamento aqui, ó, desse ponto. Ó. Deixa eu trocar a corzinha aqui. Ele faz um lançamento desse ponto aqui, ó. E aí primeiro ele lança devagarinho, aí cai aqui, aí depois ele aumenta. Ó, repara que ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Tem um momento que ele lança muito forte, de tal forma que na hora de cair, ele passa da Terra. Aí, na verdade, o que ele está fazendo é caindo, 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 o tempo inteiro caindo, mas nunca encosta na Terra. Ou seja, um corpo em órbita é uma sensação de queda infinita. Então, olha só, a notícia faz menção à falta de gravidade sofrida pelos astronautas, como principal causadora de perturbações no sistema imunológico. Com relação à ausência de gravidade citada na notícia, é correto afirmar que, olha, filhote, precisamos avaliar todas as opções, tá bem? E a opção correta é a letra D de W. A sensação de ausência de gravidade sentida pelos astronautas apenas ocorre devido à presença da mesma, já que os astronautas dentro das estações espaciais encontram-se em uma queda eterna. Se liguei? Se liguei. A queda eterna é exatamente essa figurete aqui. Show de bola? Ó, psiu, psiu, psiu. Lindo. Vou passar para a próxima, hein? Olha para cá. Agora só comentar leio, né? Só falar uma coisa rapidinho, pode fazer, meu amigo. Faz aí. Uma coisa interessante, gente, é que a questão faz menção à ISS, né? A International Space Station. Sim. Só pra gente ter uma noção bacana, vem aqui comigo rapidinho. Essa estação, a mais famosa, né, que a gente tem pelo menos 2 caras lá tripulando. Né? Sempre, no mínimo, 2 astronautas tripulando. E ela fica a uma altitude de 350 quilômetros. Não é considerada uma órbita baixa. Lá, o G, que aqui na Terra a gente aproxima para 9,8, é de aproximadamente 8,3 metros por segundo ao quadrado. Então, quando ele diz falta de gravidade, né, no ponto de vista científico, é um absurdo, porque ela é só um pouco menor do que a gravidade aqui na Terra. Por isso que o texto menciona esse negócio de microgravidade. Microgravidade vai diminuindo um pouco menor, porque quanto mais se distancia da Terra, né, menos influência sofre gravitacionalmente. Mas 8,3 é a gravidade alta ainda, né? Bem mais alta do que, por exemplo, na superfície da Lua, que é de 1,6. Sim, exatamente. É muito alta. Que ainda existe a gravidade lá. É por isso que a Lua está em órbita. Exatamente. Se não tivesse a gravidade, ela se perderia da trajetória. Exatamente. A primeira lei de Newton. Se não tivesse gravidade, o cara com velocidade andaria em linha reta. Exato. Ele não poderia ficar fazendo um movimento curvilíneo. Porque precisa de uma resultante. Então nunca caia nessa pegadinha. Legal? Uma coisa muito interessante da ISS é que por ano ela perde 2,5 quilômetros de altitude. Então, de tempos em tempos, tem que vir uma nave impulsionar ela para que ela não caia na Terra realmente, porque se ela está perdendo altitude, ela está se aproximando da Terra. Já pensou? Vai na casa da minha mãe? Nossa senhora. E eu acho que não vai atingir só sua mãe, não. Não vai, não. Ó, vou ler a próxima, hein? Beleza. Furacão em Saturno pode ajudar a esclarecer fenômeno na Terra. O olho do furacão, olha a figura aí do olho do furacão. O olho do furacão é 20 vezes maior que o vórtice de uma tempestade terrestre. Imagem foi captada pela sonda da NASA. A NASA afirma que estudar o furacão do Polo Norte de Saturno pode auxiliar em descobertas sobre a formação deles na Terra. Observa que nós estamos fazendo uma questão tradicionalíssima que menciona a habilidade 21, que trabalha com características de termodinâmica. Você vai ver isso daí já já. A gente vai ver. O fenômeno climático é resultado da combinação de alta temperatura na superfície do oceano, elevada quantidade de chuvas e queda da pressão do ar. Atenção, queda da pressão do ar. Sistema que favorece uma subida mais rápida do ar e uma constante evaporação da água do mar. Esse sistema costuma se formar em áreas próximas à linha do Equador. Ronaldo, todo seu. Vamos lá, gente. O texto diz que o fenômeno é favorecido pela queda de pressão do ar. Queda de pressão do ar. E constante evaporação da água do mar. A temperatura de ebulição da água está relacionada com a pressão local.
pois... Meu querido, olha para cá rapidinho, por favor. Ele quer que você relacione a temperatura de ebulição da água com a pressão atmosférica, com a pressão no local. Ao nível do mar, a pressão atmosférica vale 1 atm. 1 atm, 1 atmosfera, mais ou menos uns 100 mil pascais, né? Newton 100 mil newtons por metro quadrado. Exatamente. 100 mil pascal. Lindo. Só que essa pressão não é constante. Se você for para locais de altitudes diferentes, se você se afastar, né, do nível do mar, essa pressão diminui. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós somos bichos estranhos do fundo do ar. É como se a gente estivesse dentro de uma piscina de ar. Imagina só. A gente está dentro de uma piscina de ar e a gente está lá no fundo. Então a gente está sentindo a maior pressão possível, porque a gente está no fundo dela. Aí se a gente começar a subir, a tendência é ir em direção à superfície, a pressão atmosférica começa a diminuir. Exatamente, a camada de ar sobre nossas cabeças diminui. Exato. E aí começa a acontecer esse fenômeno que ele quer tratar com vocês. Há uma alteração na temperatura de ebulição. A ideia é muito simples. Quanto menor for a pressão atmosférica, menor vai ser a temperatura de ebulição. Vou te dar um exemplo. Um dos locais mais altos do planeta. Pico do Everest. 8.500 mais ou menos quilômetros de altitude. Lembre-se que a atmosfera... De quilômetros não, perdão, metros. Lembre-se que a atmosfera... em torno de 8,5 km. Lembre-se que a atmosfera tem 33 quilômetros aproximadamente. Então, mas a gente já diminuiu razoavelmente a camada. Beleza. Com isso, a pressão atmosférica cai bastante. E, consequentemente, a temperatura de ebulição também. Lá, a água... 72 graus Celsius. Ferve? Ferve a 72. Imagina uma questão assim, Vidal. Como os caras fazem comida lá? Imagina uma questão assim. Fulano de tal, Vidal vai pro pico do Everest, tá escalando, e aí bota uma panela com água pra ferver, porque você quer comer aquele miojozinho rápido, prático, teu prato especial que você sabe melhor fazer, miojo. Você bota pra ferver. A água começou a ferver, só que ela não tá fervendo a 100, ela tá fervendo a 72. Você bota o miojo lá. Ele vai cozinhar? Não tem calor. Né? Ele vai ficar ali na panela a 72 graus. Ele, pode até cozinhar, mas vai demorar muito. Eu acho que tu congela antes de ficar pronto o miojo. É verdade. Por isso que um físico francês criou, né? Olha que maneiro, uma panela chamada, né, carinhosamente de marmita de Papin, porque o cara tinha esse nome, que aumentava a pressão, fazendo com que a temperatura de ebulição ali dentro da panela aumentasse também. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura de ebulição. Diminuiu a pressão, diminuiu a temperatura de ebulição. Função direta. Essa panela foi aprimorada e hoje em dia ela é chamada de... panela de pressão. Na tua casa, o feijão cozinha rápido? 25, eu casei há pouco tempo, eu sei. Um beijo pra minha mulher. Exatamente. Quer mandar um beijo pra sua? Não, ela não tá me assistindo, ela não gosta de mim. Tudo bem, então. Vamos falar dessa parte triste. Na sua casa o feijão ele coze em 25, 30 minutos, justamente porque a panela ali, né, à medida que a água vai fervendo, aquela pressão não sai, ela fica aprisionada ali, aquele vapor não sai, perdão. E com isso, quanto mais vapor, mais pressão. E aí com isso a temperatura de ebulição vai subindo também. Chega até 2 atmosfera. E aí a temperatura de ebulição passa de 100 para uns 120 graus Celsius. Então o feijão fica cozinhando a uma temperatura de 120 e não uma temperatura de 100. Demora menos tempo. Exatamente isso. Então, aqui o foco na questão, o foco da relação, diretamente proporcional, como o professor Vidal falou. Pressão e temperatura. Exatamente. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura. Letra A. Telinha mágica. Em uma região de pressão maior do que 1 atmosfera, a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius? Não. Se a pressão está maior que 1, a temperatura tem que ser maior que 100. Letra B. Em uma região de pressão menor que 1 atmosfera, a água ferve a uma temperatura menor que 100. Gabarito, letra B de bula. Vamos pra próxima, então? Vamos nessa. Vamos pra próxima. Quem lê? Lê tu. Essa eu leio. Você lê. Governo divulga imagens da nova iluminação do Maracanã. A Secretaria de Obras do Rio de Janeiro divulgou imagens com a nova iluminação ornamental do Maracanã. O novo sistema é constituído por 480 projetores coloridos e o equipamento está fixado na nova cobertura do estádio. Bonito aqui, ó. Muito bonito. O equipamento é capaz de projetar mais de 100 tonalidades. Segundo a secretaria, o sistema ficará desligado durante as partidas. Para iluminar o campo de jogo, os responsáveis pela reforma, que consumiu 1,2 bilhões, instalaram 396 refletores com 2.000 watts cada um. 2.000 watts. Potência, atenção, né? Eu acho que é potência. São joules por segundo.
Isso aqui é joule por segundo. É uma taxa, né? De consumo de energia. Uma taxa de variação de energia. Isso aí, a cada segundo são consumidos 2.000 joules 2.000 por joules, cada né? refletor. Cada refletor. Só que são 396, Vidal. E ainda tem 480 projetores. Ainda tem os... Caramba, é muito consumo, hein? Exatamente. Quem é que paga essa conta? Vamos nessa. Somos nós. Bom, número 3. Ó, look at me aqui nessa câmera, que eu adoro essa câmera. Eu não olhei aqui. Eu adoro essa câmera. Filhos, o que a gente vai fazer é calcular consumo de energia em reais. Se você der uma olhadinha aí rápida na questão, tu já viu. A gente vai calcular consumo em real. O cara vai nos dar o chamado quilowatt-hora, que é um preço tabelado pelo governo para o consumo de energia elétrica. E observa bem a unidade. Quilowatt-hora. Quilowatt é a unidade de potência e hora é a unidade de tempo. Quilowatt-hora é potência vezes tempo. É a nossa energia. Então a unidade quilowatt-hora é uma unidade usual de energia. Mas para isso eu preciso de potência em quilowatts e tempo em hora. Show de bola? E eu não posso esquecer que eu tenho 396 e 480. 396 refletores e 480 projetores. Cada um deles com 2.000 watts. Então eu vou precisar trabalhar com toda essa quantidade, com cada um de 2.000, durante um tempo de utilização para calcular o consumo de energia. Questão tradicional do Enem para fazer consumo e comparação do nosso conhecimento físico com a aplicação do dia a dia, como leitura de tabelinhas de conta ou até mesmo fazer o cálculo do consumo de uma determinada utilização de aparelhos, refletores, projetores. Beleza? Então vamos fazer a continha rapidinho. Dá uma olhadinha na telinha mágica. Suponha que as potências dos projetores e refletores sejam iguais. Que o custo do quilowatt-hora, 50 centavos, olha lá o que eu te falei, ó, é o valor, né? Isso é tabelado. 1 quilowatt-hora vale 50 centavos. Isso é tabelado, a paradinha, né? E que eles ficam acesos 4 horas por dia. Olha lá o tempo em hora. O custo do uso da iluminação do Maracanã por dia de jogo é próximo de... atenção num detalhe que eu tinha te mostrado aqui anteriormente. São 480 projetores e 396 refletores. Viu aí? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar os dois, ó. Eu tenho um total... Eu tenho um total que é o seguinte. Eu tenho um total de 396 mais 480 aparelhos. Esse é o meu total. Então eu tenho 876 aparelhos. Só que desses 876 aparelhos, eu sei que um deles, né, um aparelho, ele consome 2.000 watts, que seriam quantos quilowatts, Ronaldo? 2 kilowatts. Kilowatts. Quilo é 1000, né? É 1000. Só lê 1000. Kilowatts, exatamente. Então eu passo a ter cada aparelho com 2 kW sendo usado durante 4 horas. E aí, nerds lindos? E aí a gente vai pensar no seguinte. A definição geral de potência nos diz que potência é energia sobre tempo. É a taxa de variação de energia. A taxa de variação sempre divide pelo tempo, tá, nerd lindo? Energia igual a potência vezes tempo. Então eu vou calcular a minha potência, que será 876 vezes 2 quilowatts, tá vendo? Isso aqui é a minha quantidade total de aparelhos, olha lá. E eu tenho também as nossas 4 horas. Observa que a unidade saiu em quilowatt-hora, já viu aí? Sai exatamente na unidade desejada, ó, quilowatt-hora. E preciso fazer essa continha aí, ó, bem legal, que vai dar uma energia de quanto? Ronaldo, quanto é que dá essa conta? Faz de cabeça aí, tu que é um cara bom de cabeça. 872 vezes 2 vezes 4? 876 vezes 2 vezes 4. Ah, vai 7008. 7008. 7008 quilowatts-hora. Só que, filho, ainda não é a resposta, né? Por que não é a resposta? Porque eu quero em reais. Exatamente. Então, se ele quer em reais, dá uma olhadinha pra essa telinha aqui, ó. Lindos. Se ele quer em reais, eu agora vou fazer uma simples regra de 3. Só isso. Vidal, eu acho que eles estão confusos. É, a gente trocou de lado, né? Aqui. É. Mudou. É, foi porque teve um terremoto aqui, a gente acabou mudando de lado. Mas eu só vou fazer uma simples regra de 3. Dá uma olhadinha na telinha mágica de novo. 7.008 kWh. Eu vou fazer uma regra de 3 e vou multiplicar isso aqui por 50 centavos. Cada quilowatt-hora Cada quilowatt-hora custa 50, né? Multiplica todo mundo por 50 centavos e aí dá quanto, Ronaldo? Dividir por 2. 3.504. Né? Só que ele quer mais próximo, né? Mais próximo de 3.504, né? 3.500. Letra D de O pessoal W. tem que ficar muito atento, né, com esse lance do quilowatt-hora, porque o pessoal tem uma mania de colocar no sistema internacional em segundo. Só que, poxa, ler Mistura. quilowatt-hora Exatamente. tem que ser em quê, Vidal?
quilowatt na potência, hora no tempo. Quilowatt-hora. Show de bola? Não tem como errar, né? Beleza? Nunca mais. E eu queria fazer um adentro aqui, que a minha mulher me mandou uma mensagem dizendo que eu não ia entrar em casa hoje. Paixão, te amo, Paixão, desculpa. Era só uma brincadeira, perdão, tá? Mas vamos continuar aí, vamos pra próxima e agora eu leio. É verdade. A próxima sou eu que leio. Meteorito despenca sobre a Rússia e população vive momentos de pânico. Centenas de pessoas ficam feridas com o vidro quebrado pelo meteoro em razão da onda expansiva. Atenção, essa onda expansiva. Onda é uma habilidade importante do Enem, não é não? É muito importante essa habilidade. Qual é a habilidade importante do Enem? Da onda? A habilidade... É a primeira. Primeira habilidade, cara. É a habilidade 01, cara. Que fala só de reconhecer Fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Exatamente. Tá no mesmo, né? Onda expansiva. Provocada pela queda do corpo celeste. A queda de um meteorito sobre os Montes Urais na manhã de ontem deixou cerca de 1,1 mil pessoas feridas. Provocou pelo menos uma forte explosão e causou pânico na população local. A maioria dos feridos foi atingida por estilhaços de vidro que se quebrou em razão da onda expansiva provocada pela queda do corpo celeste de 10 toneladas. Lembra que cada tonelada é 1 quilo, né? Cada tonelada são 1.000 quilos, né? Então fica 10 vezes 10 ao cubo quilos. 10 mil quilogramas. 10 mil quilogramas. Que alcançou a atmosfera terrestre a uma velocidade de 30 mil quilômetros por hora. 30 mil. Às 9h20, 1h20 em Brasília, um objeto em alta velocidade foi observado nos céus de... deixando um grande rastro atrás de si. No prazo de 2 minutos, houve 2 estrondos. Disse Yuri Burenko, funcionário do setor de emergência, por meio de nota. A onda de choque quebrou vidros em uma série de cidades da região, disse ele. Uma figurazinha aqui pra mostrar o trocinho caindo, né? Isso deve ser assustador, né, cara? Mas passa aí. Vai lá, contigo. Quero nem pensar nisso. O fenômeno associado aos vidros partidos pelo som intenso e por serem esses vidros sensíveis à frequência da onda sonora recebe o nome de... Vem cá comigo. Professor Vidal, isso me lembra uma coisa. Vidro partindo por causa do som? Eu acho que tem uma situação bem clássica que a gente já viu isso, né? Eu acho que eu já vi isso em alguns filmes. Exatamente. Quando aquelas cantoras de... Lembra disso? Você pode fazer isso de novo? Exatamente. Mas o que o som... O que o som tem a ver com isso? O som é uma onda? Som é uma onda. Quando a gente fala, então a gente está produzindo uma onda? Produzindo uma onda. Eu estou produzindo onda e você também? Sim, são ondas chamadas de mecânica. São choques mecânicos entre as moléculas e vai propagando a onda sonora. Exato. É parecido quando você toca uma corda de violão. Exato, que você está fazendo uma onda mecânica. Você toca uma corda dentro da garganta. Sim. Quando você fala, claro. Você põe as moléculas então para vibrar, porque quando uma corda oscila, ela começa a colidir com as moléculas do ar que estão ao entorno, e essas moléculas começam a oscilar junto. E dependendo da frequência, eu posso modificar. Eu posso falar bem grosso. Ou bem fininho. Enfim. Isso é chamado de onda mecânica. O principal exemplo de onda mecânica é a onda sonora, que é justamente essa perturbação nas moléculas do ar. É por isso que no espaço... não tem som, né? Você falou, não era pra falar. Não era pra falar. Meu Deus, está no espaço, Vidal. Puta que pariu. Opa. Então. Opa, então, vambora. No espaço não tem som. Tema que já apareceu e aí algumas questõezinhas. Tem que ficar atento a isso. No espaço não tem som porque não tem moléculas de ar para vibrar. Não é isso? Só tem luz, que não é uma onda mecânica, porque não precisa das moléculas para se propagar. Luz é uma onda eletromagnética. Usa perturbação de campos elétricos e magnéticos. Então, ou seja, não perturba som, não perturba som, não perturba matéria, não precisa de matéria. Por isso que a luz propaga no vácuo e o som não. Exatamente. E essa onda, gente, é uma propagação sempre de energia, tá? Lembra sempre disso. A onda não propaga matéria, a onda só propaga energia. Legal? Quando eu falo, então eu ponho as moléculas do ar para vibrar e essa vibração vai sendo propagada de uma molécula para outra. É como se fosse uma porção de pedrinhas de dominó e aí você derruba a primeira, que derruba a segunda, que derruba a terceira, que vai propagando a energia. A primeira pedrinha derrubada não vai lá pra frente, ela continua lá atrás. Isso, não é isso? Então pensa sempre desse modo. Fala, Vidal. Não. Vai você. É porque você vai entrar. É porque eu ia falar da fala, porque tem um nome que a gente dá quando a gente fala e o som vibra na mesma frequência da nossa fala, mas aí é a resposta. Segura. Eu não posso falar daqui a pouco. Mas vamos aproveitar para fazer uma revisão rápida e geral sobre os fenômenos ondulatórios que estão presentes aqui, porque é muito importante. O primeiro fala sobre a difração. Legal? Difração é a capacidade das ondas. Aqui, ó.
Não, é. Aqui É porque aqui tem. É porque ele mudou de lugar, né, cara? Mas tudo bem. O homem de cueca tá aqui agora. O homem de agora. cueca tá aqui agora. Aqui, por favor. Pode ser aqui. Difração é a capacidade das ondas de contornarem obstáculos. Realmente, às vezes, elas fazem curva. Isso é espetacular. Se eu botar uma parede aqui, e se eu falar, o Vidal consegue ouvir. Opa, aqui. Se eu colocar uma... Aqui tá bem sexy. Calma. Se botar uma parede aqui, ó. Meninas, não tem problema. A barriga não deixa nenhum tipo de contato. Não chega, não encosta. Não encosta. Se eu botar uma parede aqui e eu falar oi, o Vidal consegue ouvir mesmo tendo uma parede. O som consegue contornar essa parede e chegar lá no Vidal. Agora imagine que entre nós, ao invés de uma paredezinha assim, né, tivesse uma parede de uma represa. Uns 500 metros de largura, assim, uns 500 metros de altura, e ele gritasse. Eu não ia conseguir ouvir. Porque o som não ia conseguir contornar esse obstáculo. Esse contorno, ele tem uma dependência com o tamanho, que é chamado comprimento de onda da onda emitida. Então esse contorno ele acontece quando esses tamanhos são da mesma ordem. Então o som ele consegue contornar obstáculos que tenham aí um tamanhozinho, né, que é mais ou menos o tamanho do comprimento de onda do som, entre 17 centímetros, 17 metros, aí ele faz esse contorno dos obstáculos. Que é chamado... Difração. É a letra Ou seja, não tem nada a ver com o vidro estar sendo quebrado. Nada a ver. Letra B, eu acho que é o mais tranquilo, é a reflexão. A reflexão é quando ela bate e retorna, né? Reflete. Muito tranquilo. A letra C, refração. Muita gente acha que refração é atravessar. Mas vamos tomar cuidado, vamos ser bem conteudistas. Refração é caracterizado como uma mudança de velocidade. Como a velocidade de uma onda depende do meio na qual ela se propaga, há mudança de velocidade quando há mudança de meio. Exatamente. Por isso que o pessoal acha que quando atravessa, né, é refração. Mas realmente, quando atravessa, muda a velocidade, logo é refração. Porém, o detalhezinho que está implícito aí é que às vezes não atravessa e muda a velocidade. É, como a onda do mar, por exemplo. Exatamente, quando vai mudando a profundidade. É um dos exemplos mais tradicionais. Não muda de meio, está dentro do mar, mas muda a profundidade, muda a velocidade. Exato. É considerado refração. Exatamente. A própria luz do Sol, quando vai atravessando diferentes camadas, porque cada camada da atmosfera tem uma densidade diferente, vai mudando a sua velocidade. É verdade. Então são exemplos de refrações que não mudam o meio. Então refração não é sempre que muda o meio. E nem sempre na refração muda a direção também, né? É, quando você incide perpendicularmente à superfície. Exato. Não muda a direção. Tem uns detalhes, né, que podem aparecer. Então, mas isso não tem nada a ver com quebrar nada. Não tem nada a ver com quebrar. Letra D. Efeito Doppler. Olha para cá, por favor. Efeito Doppler, Vidal. O efeito Doppler é a percepção que você tem da frequência da onda, diferente da frequência natural, devido a um movimento entre o observador e emissor da onda. Vou traduzir melhor. Quando você vê escutando uma ambulância vindo de longe, ela começa a vir, né? Aí ela vem vindo, ela vai... Ou então a Fórmula 1. Esse é bom. Esse é bom. Esse né? é bom. Né? O barulho é diferente por causa do movimento. Exatamente. Ele vem mais grave. E fica mais agudo quando vai afastando. Essa diferença de percepção, porque se você estiver do lado do carro de Fórmula 1, ele vai estar... Se você tiver aquela câmera que mostra o cockpit. Exatamente, a câmera que mostra o carro, ela vai mostrando um barulho constante. Mas quando você está parado e o carro passa... Aí ele faz uma diferençazinha de frequência. Isso é chamado... Efeito Doppler. Tem alguma coisa a ver com quebrar? Não. Você vê alguma coisa quebrando lá por causa disso? Não, senhor. Bate, então, resumindo o efeito Doppler, quando há a aproximação entre o cara que está escutando e o cara que está emitindo o som, você tem uma percepção daquele som ser mais agudo. Exatamente, agudo. E quando há um afastamento... Estava pensando no sofá. Quando há um afastamento entre o cara que está recebendo e o cara que está emitindo, você tem a percepção de um som mais grave. Beleza? Isso é o efeito Doppler. Por último... Resposta, gabarito. Eliminamos todas, né? A ressonância. A ressonância é muito interessante, meus queridos, porque imagina uma pessoa balançando num balanço. Imagina o Vidal sentadinho no balanço e aqui o tio Ronaldo empurrando ele por trás, né? Eu tô causando uma perturbação no Vidal. O Vidal tava lá parado e eu comecei a empurrar o Paulo Vidal. Eu quero que ele tenha diversão, que ele tenha adrenalina na brincadeira. Eu quero que ele oscile o máximo possível. Qual é a melhor maneira de eu fazer isso? A melhor maneira é... Quando eu estiver chegando, mas parei. Parou. Tem que ser nesse momento. Eu empurro. Nesse momento, eu empurro.
Nessa hora, vai gerando cada vez amplitudes maiores. A amplitude vai crescendo e vai ganhando energia, a amplitude vai crescendo. Você tá cada vez com mais energia, não tá? Exato. Se deixar isso, o que vai acontecer comigo? Pô, vai chegar um momento que eu vou ser jogado, atirado do balanço, tamanha é a quantidade de energia. Mas não tem problema, que você vai absorver o impacto numa boa. Mas isso é um outro caso. Airbag. Isso é o que a gente chama de ressonância. Quando uma fonte legal põe um sistema de partículas para oscilar, vai ter um momento que esse sistema vai começar a oscilar com a mesma frequência dessa perturbação. Isso é ressonância. E aí, nesse momento, esse sistema de partícula vai oscilar com o máximo de energia possível. E aí, se está oscilando com muita energia, a amplitude é muito, muito grande. Pode ser que haja o quê? Uma quebra da estrutura ali. Ele não Exatamente. Não aguenta essa pressão e aí toda. o vidro quebra. Ele Legal. tem uma tensão de ruptura. Sabe quem faz isso na tua casa? O micro-ondas. O micro-ondas faz a molécula de água entrar em ressonância. Em ressonância com as ondas que são geradas ali, chamadas de micro-ondas. O mais maneiro é que o micro-ondas, ele foi desenvolvido sem querer. Uma daquelas coisas que você desenvolve sem querer. Exatamente isso. Durante a Segunda Guerra foi desenvolvido um aparelho chamado de magnetron, que foi o primeiro radar que detectava aviões. Ele desenvolvia frequências, tá, eletromagnéticas chamadas de micro-ondas. Quando essa frequência, essa energia, né, batia no avião, ela era refletida pelo avião, que é um corpo metálico. E aí detectava-se a presença de um avião. Uns 10 anos depois, um cara muito famoso lá, americano, ele percebeu que um copo de leite do lado desse magneto estava recebendo calor, esquentando. E aí, um pouco tempo depois, lá pelos anos 50, foi lançado na indústria americana o famoso aparelho de micro-ondas, né, que gera ondas eletromagnéticas que fazem moléculas polares, como da água, que o Vidal falou, entrarem em ressonância. E aí elas começam a agitar muito e com isso, né, aumentou o grau de agitação, aumentou a temperatura natural. E o mais maneiro, as outras moléculas, as polares, elas não entram em ressonância. Porém, elas estão ligadas com as outras. E aí, quando essa começa a oscilar, ela fricciona as outras. E aí esquenta tudo. Acaba aquecendo. Maneiríssimo. Física é linda, né, cara? Física é demais, cara. Meu Deus. Mas enfim, telinha mágica. Posso fazer essa 5? Vai nessa. A onda de choque quebrou janelas, balançou prédios e feriu pessoas na Rússia. A energia cinética do meteorito, energia cinética. Energia cinética. Tema importante, hein? Muito importante, energia cinética. Que entra a parte de qual habilidade mesmo, hein? Habilidade 20. Energia cinética. Conhecer as causas e o que gera o movimento, né? Exato. Descrever o movimento. A energia cinética do nosso sistema mecânico é a energia de movimento que já possui velocidade, tá vendo? Sim. E se você olhar a questão anterior aqui... Vamos voltar lá. Nós tínhamos a massa, que foi o que eu destaquei, né? E a velocidade, só que a velocidade está em km/h, dá uma olhada ali. Tem uma pegadinha muito comum, né? Muito tradicional. Aqui, para dar em joule é sistema internacional. A gente tem que trabalhar com quilômetro por hora. Não. Metro por segundo. Quilograma e metro por segundo. Quilograma. A energia cinética do meteorito, com a superfície da Terra. Pelo texto, a energia cinética é próxima de... Eu quero calcular o valor da energia cinética. Filhote, não esquece de transformar a massa em quilograma, né? Que é aquele 10 vezes 10 ao cubo, que vai dar 10 à quarta. Ainda temos 7 minutos e 43. Vai dar tempo da gente fazer bastante questão, hein, cara? Ih, que show 10 à quarta vezes os 30 mil. Olha só, gente. 30 mil divididos por 3,6. Famoso desde o nono ao ano. quadrado. Exatamente. Lembra 3,6? Fazer a transformação de uma em outra. Divididos por 2, né? Muitos alunos me perguntam por que do 3,6? De onde é que vem esse 3,6? Cara, da onde tu pode explicar para esses nerds? 3,6, cara. O 3,6 é algo assim, ó. Por exemplo, 1 quilômetro são 1000 metros. Ó. É verdade. E 1 hora, 3.600 segundos. Aí o que a gente faz? Olha lá. Aí o 10 dividir lá embaixo. Dividir. 3,6. Pô, daí tá que surge, cara. Sempre tive essa essa dúvida. Porque aí tem um detalhe assim, por exemplo. Vamos supor que eu pedisse para você transformar 1 km/h, não em metros por segundo, mas em centímetros por minuto, por exemplo. Cara, ia ser complicado, hein? A gente não pode usar o 3,6. Não. A gente transforma de quilômetro para centímetro, em que você vai ter 100 mil centímetros, né? Porque para metro são 3 zeros, de metro para centímetro mais 2. Isso, e uma hora, e 1 hora tem 60 minutos. Olha só. Isso. Aí você simplifica um com o outro. Isso vai te dar 10 mil por 6, 5 mil por 3 centímetros por minuto. Que você está transformando. Aí depois, qualquer valor é só fazer uma regra de 3 também. Exatamente. Se quiser, né? É bem simples, se você quiser transformar. Isso é legal, né? Porque isso aqui é aprender a pensar. Porque se tu ficar só decorando 3,6, se ele bota uma coisinha diferente... Se ele botar diferente, já era. Só quem pensa faz. Exatamente. Aí aqui a gente faz a continha. Só o QG tem. A energia vai ser...
3,47. Fez de cabeça essa, né? Sim, claro, óbvio. Eu vezes vi 10 a a tua 11. cara de Tu pensativo. viu, né? Vezes 10 a 11, Julie. 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 Letra E de helicóptero. Show de... Vamos pra próxima. Ainda bem que o Marquinhos não tá aqui. Essa eu leio? Essa eu leio, né? Não, eu leio. É tu que lê? É, tu fez. é par. A Confundi. próxima é par, ó. A próxima é a meia dúzia, Gente, não lembra? não, de par é difícil. Como surgiu o jiu-jitsu e quais suas inovações? Tudo começou em 1914, como a chegada do Brasil, com a chegada ao Brasil do japonês Mitsuyo Maeda, especialista nas artes marciais do Oriente. Ele vinha de uma turnê pelas Américas do Norte e Central, onde apresentava pela primeira vez, no continente, o judô e o jiu-jitsu. Mais conhecido pelo apelido Conde Koma, Maeda ficou... Fixou. Mais conhecido pelo apelido Conde Koma, Maeda fixou residência em Belém do Pará, comadido do cônsul do Japão, mas nunca deixou de ensinar as lutas. Um de seus alunos, Carlos Grace, tinha um irmão franzino, de saúde frágil, chamado Hélio, que acabou criando uma técnica própria baseada em alavancas. Muito importante agora isso, ó. Alavanca. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Jiu-jitsu não é força, jiu-jitsu é o quê? Jeito. É alavanca. Golpes que usam todo o peso do corpo, o seu e o do adversário. Porque nessa hora, o seu e o do adversário é porque as alavancas, né? Elas trabalham com dois tipos de força. Dá uma olhada aqui na câmera principal. Place now. Muito bom. Cheirinho de nerd. Tu sentiu, cara? Eu boto nessa câmera aqui, eu sinto um cheiro de nerd, cara. O cheiro de nerd vem assim, ó. Mas eu prefiro aquela por causa do menino de cueca. Aquela ali também é muito linda. Olha Tirou só. o capuz agora. Ele tirou. Volta devagar. Bom, o que eu ia falar de tá de sacanagem? Aí sim, da alavanca. alavanca. Toda Peso. alavanca ela tem uma chamada força potente e uma força resistente. A força que você faz e a que se opõe a você. E toda essa força potente e resistente estão em relação a um ponto fixo. Quanto mais distante desse fixo, menos força você fará. Quanto mais perto do fixo, mais força você fará. Peraí, então se eu quero fazer pouca força, eu tenho que fazer uma força bem distante? Bem distante do ponto fixo. Por isso tem aquela frase famosa, tu usa uma alavanca grandona e aí pode mover até o mundo. Mover o mundo. Me deu uma Nossa. alavanca e um ponto fixo e eu moverei o planeta. Bem legal isso, hein? Fiquei arrepiado. Ficou, né? Golpes que usam todo o peso do corpo. Funciona como um macaco de trocar pneu, né? 20 homens talvez consigam erguer um carro, mas um macaco faz o serviço com mais técnica e menos força. Quando ele fala desse macaco de trocar pneu, aí ele já está usando o que nós chamamos de prensa hidráulica. Né? Porque a gente tem macacos que utilizam prensas multiplicando forças. Aí ele ainda diz assim, diz Horion Grace, filho de Hélio, instrutor de jiu-jitsu em Los Angeles. Hélio, que hoje tem 89 anos e ainda luta, constatou... o detalhe, e ainda luta, eu não consigo nem correr 1 quilômetro. Constatou que o sistema funcionava melhor ainda no chão, onde o peso do corpo atingia a sua força máxima. Bom, filhote, contigo mesmo, Ronaldo. Vamos ler, pessoal. O texto faz uso de uma citação do lutador Horion Grace para fazer uma comparação entre alavancas e o macaco hidráulico. Com relação à comparação, é correto afirmar que, letra A, o macaco hidráulico funciona a partir do princípio de Pascal, sendo a alavanca uma máquina simples. A comparação é totalmente inválida. Vidal, sublinha para mim, por favor, esse inválida. Eu não concordo com isso. Olha só, realmente está totalmente... Perdão, realmente está quase tudo correto tá tudo aqui. Correto. Menos esse inválido, né? Exatamente. O macaco realmente usa o princípio de Pascal. Sim. Vamos criar uma tela aqui para falar rapidinho Perto do... do B, perto do B. B, tu guarda o pretinho. É, o B. Prensa hidráulica. Uma prensa hidráulica. Vou desenhar rápido aqui a prensa hidráulica. Pode ir falando para eles aí. Basicamente, pessoal, o que a prensa hidráulica faz? Ela utiliza um fluido ali incompressível, que não pode sofrer compressão, e aí você vai aplicar uma força de um lado, como se fosse uma força potente. Para vencer uma força resistente que vai estar do outro lado. Ou seja, você pode aplicar de um lado uma força para erguer um corpo muito pesado que vai estar do outro lado. Isso. Só que a vantagem... Qual é o detalhe? Fala, Vidal. Não, fala você. Tá fala bom, você eu que eu falo. tô desenhando. Beleza. O detalhe é que você não vai precisar fazer a mesma força que você precisaria se não houvesse essa prensa. Ou seja, a tua força ela vai ser multiplicada. E isso gera uma coisa chamada vantagem mecânica. Você vai fazer uma força de X e essa força ela vai ser multiplicada por um fator e vai atuar do outro lado. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui legal. Para botar o professor Vidal no colo. Isso. O professor Vidal tem uns 80 quilogramas de massa na parte inferior, mais uns 200 na parte superior, 280 quilogramas de massa. De massa, repara como eu tô falando de maneira nerd, hein? Porque o Enem cobra isso também, né? O pessoal fala muito, eu vou me pesar, tu se pesa quanto? 80 quilogramas. Pô, tá de brincadeira. Brincadeira, né? Já apareceu isso, né? Já. Até alimento, vem lá, peso líquido, 500 quilogramas. Exato. Absurdo, podia ter um pacote de biscoito com 500 quilogramas.
Mas, enfim, não tem. O que esse carinha vai fazer? Ele vai multiplicar a força. De um lado, você faz a força potente no êmbolo pequeno. Essa força vai gerar um acréscimo de pressão. As moléculas do líquido aqui vão sofrer esse acréscimo de pressão. Como o líquido não sofre com pressão, essa primeira molécula aqui, vai pressionar de baixo, que vai transmitir essa pressão para de baixo, ou seja, essa pressão vai sendo transmitida por todo o fluido até que chega no outro êmbolo e pressiona o outro êmbolo para cima. Como a pressão que foi criada de um lado vai ser igual à pressão do outro lado, a pressão ela é propagada sem ter nenhum tipo de mudança, você vai ter que força sobre a área de um lado, a força potente sobre a área potente do êmbolo é igual à força resistente sobre a área resistente. Olha que maneiro. Isso é uma relação diretamente proporcional, Vidal. Se a área de um lado for 10 vezes maior que a área do outro, a força também vai ser 10 vezes maior, então você vai acabar multiplicando a força por 10. Sacou a ideia? Olha que maneiro, cara. Se você tem uma área 100 vezes maior... Vai, menino do capuz. Se você tem uma área 100 vezes maior, você vai ter uma força também 100 vezes maior. Isso é uma grande vantagem, assim como o Vidal tinha falado, a alavanca. Então os dois têm uma coisa em comum, sim. Então a comparação, ela é legal, ela é aceita. Que eu tinha falado contigo, tem umas casas hoje em dia conhecidas como casa conceito, que é vendido para terceira idade, que eles não podem fazer muito esforço. Então essas casas, elas têm muitas alavancas e muitas prensas hidráulicas para ajudar a multiplicar a força que você está fazendo sobre o sistema. Exatamente. Então qual é a resposta? Vamos ler, vamos para B. Telinha mágica. É válida partindo do princípio que tanto a alavanca quanto o macaco hidráulico podem ser utilizados para gerar uma vantagem mecânica, funcionando como multiplicadores de força. Perfeito essa aí. Perfeito. Letra Vamos para a próxima? Vamos fazer a última questão? Última questão, número 7? Última questão. Essa eu leio. Então leio. Essa questão, deixa eu fazer só um adendo rapidinho aqui. Dá uma olhadinha aqui nessa câmera linda, que vai ser uma das últimas. Cara, é um adendo. A gente vai fazer a última questão aqui com essa câmerazinha linda. Nós vamos fazer uma questão agora sobre eletromagnetismo. Qual é a habilidade do eletromag? Habilidade 21. Nós estamos fazendo agora uma questão de eletromag e vamos falar de uma equação que o Enem até hoje não cobrou. O Enem adora cobrar eletromagnetismo em suas provas. E eu coloquei essa questãozinha exatamente por conta dessa equação. Show de bola? E aqui no curso intensivo do EG a gente vai ver bastante eletromag. Bastante. Porque esse eletromag avançado, às vezes passa batido, vê deixado por último ali na ementa, sempre no finalzinho do ano, né? E acaba não olhando. Exato. E é o que Enem cai. já cobrou. Teoria, lei de Lenz, conta, já a lei de Lenz, força de Lorentz, Bill sem óculos. Exatamente. Nós já tivemos várias questõezinhas força de Lorentz aplicada no condutor retilíneo. Já tivemos muito disso. Muita atenção nessa questão. Como funciona o sistema de alarme que evita o furto em joias? Lojas, perdão. Mas joia. Tem o que na loja? Ele é acionado por sensores que, muitas vezes, ficam quase invisíveis nos produtos. Alguns desses aparelhinhos são finos que nem uma folha de papel. E olha que eles trazem uma antena e um circuito impressos. As microengenhocas podem, por exemplo, ficar discretamente escondidas debaixo da etiqueta do código de barras e são detectadas por aquelas grandes barras verticais na porta das lojas. Tem muito em loja de roupa, né? Uhum. Não parece, mas tais barras emitem ondas eletromagnéticas quando alguém passa no meio delas com um produto surrupiado. O sensor grudado no produto interage com as ondas e faz o alarme tocar, como você pode ver no infográfico abaixo. São as figurazinhas que eu coloquei abaixo, mostrando os sensores, ó. Esses são os sensores, ó. Sim, tá vendo? Não sei se você já viu alguns desses sensores. Já vi. Alguns ficam até dentro da etiqueta dentro da roupa. roupa. Etiqueta, exatamente. O cara não vê, o malandro se dá mal. Nem todos os sistemas antifurtos, porém, são iguais. Existem basicamente dois tipos disponíveis, o que pode ser usado com produtos metálicos e o que não pode. Algumas antenas e circuitos impressos são alimentados pela FEM, Força Eletromotriz Induzida. Esse termo induzida é o que lembra a indução eletromagnética. Lei de Faraday, muito importante. Indução eletromagnética. Aquelas questões de usinas de energia, né? Exatamente. Usinas elétricas. Não deu espaço. Geradores, não tem problema não. Eu vou botar abreviado, porque aí fica mais fácil. Mas continua lendo aí. FEM induzida, causada pelo movimento do pequeno objeto metálico na região de campo magnético colocado na porta da loja. Esse pequeno objeto metálico em deslocamento no campo magnético é um gerador elétrico que transforma a energia mecânica em elétrica e a fornece à antena. Olha que maneiro, Vidal. Nossa, lindos. Quase me arrepiei de novo vendo esse texto. São duas coisas nisso aí. Ele está falando do sistema de alarme
E além disso, ele fala da passagem de um condutor, né, por dentro desse campo magnético, gerando uma FEM. Que aí essa FEM, na hora que passa, fornece energia para esse aparelhinho para ele poder disparar a corrente elétrica. Então o que nós vamos estudar é esse movimento de um condutor dentro de um campo magnético. E com isso nós vamos ter uma teoria bem legal. Dá uma olhadinha para cá. Passa. Vou ler agora, hein? Vai lá, Vidal. Quando um objeto metálico se desloca num campo magnético, sabe-se que seus elétrons se movem para uma das extremidades, provocando entre elas uma polarização elétrica. O que acontece é o seguinte, quando um condutor, é porque não tem figura, não tem nada, eu vou fazer uma figura muito rápida aqui, ó. Quando um condutor, esse aqui é um condutor, ele está cheio de carguinhas aqui, né? Então eu tenho um condutor que tem cargas negativas, tem cargas positivas, tá vendo? Quando ele passa, quando ele se movimenta dentro de um campo magnético, as cargas negativas vão para um lado, e as positivas vão para o outro lado. Aqui tem um campo magnético, sei lá, vamos botar um campo magnético para fora aqui, ó. Tem um campo magnético passando ali e polariza, por isso que ele fala de polarização elétrica. Desse modo é criado um campo elétrico constante no interior do objeto, gerando uma DDP entre suas extremidades. Então aqui entre A e B vai ser gerado uma DDP, que a questão chamou de FEM, força eletromotriz. Não sei se você já viu a letra, é chamada de ESHIC. Já viu o ESHIC? Lindo. É a FEM. Considere um objeto metálico descarregado de 2 metros de comprimento que se desloca com velocidade constante. Isso aqui é muito importante. O deslocamento a velocidade constante, ele cria uma força resultante igual a zero nas carguinhas. A carguinha ela passa a sofrer a ação, fazendo aqui muito rápido, né? A gente não precisa se preocupar muito com essa relação de força, como determina, porque a questão não está pedindo essa qualitativa, né? Mas o que acontece é que eu vou ficar com força magnética e elétrica em sentidos opostos. Essa velocidade constante produz uma resultante zero, e aí a força magnética é igual à força elétrica. Fazendo algumas formuletas aqui, eu vou misturar a fórmula da força magnética. Quem vê bem sem óculos. Lady Lawrence. Né? Vou misturar também a força elétrica, que é o EQ. FAC. E vou usar também a equação do ED. Ah, o ED. Tá vendo? O ED. E esse U aqui é a FEM, ó. Esse que é o ESHIC. Eu vou misturar todas essas equações e vou chegar numa equação que o Enem nunca cobrou pra gente, que eu costumo chamar de equação do Boulevard. Fica assim, ó. BLV sem óculos. É uma equação geral de FEM induzida para condutores que se movem com velocidade constante dentro de um campo magnético. E se você for perceber, o que foi? Explica o que é cada coisinha. Ah, sim, claro. Para os amigos, né? Perdão, lógico. Você tem toda a razão, inclusive. Esse B aqui é o campo magnético. Esse é o campo. Esse L aqui, ó, é o comprimento. Aqui no caso, né? aqui foi o da barra, os 2 metros. Isso. Tá vendo? Esse V é a velocidade, ó. O V é a velô. Né? Que também foi dada, mas foi dada em quilômetros por hora. A gente vai ler aqui o restante da questão, você vai ver os dadozinhos ali, ó. Quilômetro por hora. E eu tenho também uma DDP produzida, que é a nossa FEM, ó. 3 vezes 10 a menos 3. Ele fala que é perpendicular, então esse seno aqui, ó, vai ser o seno de Nasventa, que é 1. Enfim, para terminar a questão, vamos na tela black. Na tela black não, vamos na tela white. Na tela white, que é mais check. O que eu tenho é o seguinte, ó. A FEM é boulevard, campo, comprimento, velocidade. Me ajuda aí, Ronaldo. Perdão. Quanto é que era a FEM? 3 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 10 a menos 3. Volts. O campo. 1 sobre 40. 1 sobre 40? Ah, não, desculpa. Não, o campo é o que você quer descobrir. Ah, o campo é o que eu quero descobrir. Viajei. É verdade. Comprimento O L é eram 2 e a velocidade. 216 km por hora. Isso. Eu achei esquisito esse número quebrado, hein? Mas ele dá exato. Dá 60 metros que por segundo. danado. É múltiplo. Danadinho. Aí eu vou achar um B. Fazendo a continha aqui, isso vai dar 1 sobre 40. Né? Vai ficar 3 sobre 120, né? Opa. Isso. Simplifica. Vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 3, perdão. Aí fazendo a continha, quanto é que dá o B? 0,025 vezes 10 a menos 3, que isso é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a menos 5. Tesla. Unidade de campo magnético. Qual é o gabarito? O gabarito é a letra C de sabão, sensação. E com isso, aonde a gente vai? Aqui, vamos no lá. Vamos nele, tadinho. Ele tá... Tadinho do Vinícius. Jogou na barbinha dele. Também, a barbinha dele é sensual. Ele não tem capuz, mas tem barba. Lindos. É isso. Tamo junto. Esperamos vocês aqui para vocês ganharem um cupom. Cadê o cupom, Caio? Me mostra o cupom aí, por favor, Caio, que eu esqueci. Caio. É o Esquenta.
cupomzinho do Esquenta, 30%. Escreve lá na internet, esquenta. Tem uma aula também, quando é que é a aula, Caio? Aula de atualidades, 0800, na testa. Sumiu a tela aí, hein? Tem aula de atualidade dia 2, não, tem aula de atualidade dia 2 de julho, com Orlando Stimbler, sex. Tem a aula de interpretação no dia 7 de julho, que é uma terça-feira, tudo 0800, hein? Tudo de grátis, 0800. Tem o simulado também no dia 7 de julho, tem um simulado. Tudo isso 0800. Vem pra cá, cara. Nerd do QG, estamos esperando vocês. Um beijo. Valeu, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Paixão, já tô chegando aí. Não morre, não foge não. Não morre. Passa pra país, Bruna. Não dá mole não. Beijo.